dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos acolha, nos encontre nessa manhã domingueira e que possamos permanecer na mesma paz, onde, com certeza, nossas almas se encontram e também buscamos forças para continuar a nossa jornada evolutiva, porque se faz urgente a nossa modificação para o amor do Cristo. Então, que nessa manhã possamos encontrar a perfeita sintonia para nos elevarmos até Ele. O mês de março, completamos 168 anos, onde o mundo espiritual, didaticamente, rompeu o véu do silêncio, fez-se presente, abertamente, a voz dos espíritos, e eles nunca mais se calaram. Corria o ano de 1847, e John Fox, o pobre fazendeiro, encontrou uma pequena casa na cidade de Hydesville, onde o aluguel era mais em conta, e a casa tinha um preço acessível. Mudou-se para a pequena casa de Hydesville, que ficava no condado de Rochester, no estado de Nova York. Ele então mudou-se para a casa com a sua família, Dona Margarete, suas filhas Margaret Fox, Catharine Fox e Leah Fox, que naquele momento já estava casada, mas frequentava a casa dos pais ainda. Ao mudar na casa, eles perceberam que a casa trazia alguns barulhos diferentes, mas pensaram que talvez fosse ainda a falta de adaptação aos barulhos. Mas, um mês depois, os barulhos foram se intensificando, as batidas ficando mais fortes, o assoalho com arranhaduras, e eles começaram a se preocupar. Que barulhos seriam aqueles? Os vizinhos comentavam na boca miúda que a casa era assombrada. Talvez por isso o aluguel fosse mais em conta. Mas os dias foi passando, e uma noite em especial ficara impossível conciliar o sono. As meninas, então, Margaret e Kate, arteiras como toda menina, começou, então, a travar um diálogo com batidas na madeira para que, testando o espírito, provavelmente, ou testando aquele barulho, e aos primeiros sinais das batidas, começou, então, a haver respostas. Elas batiam com perguntas inteligentes, e vinham respostas inteligentes, e elas ficaram amedrontadas. Chamaram rapidamente a mãe, e a senhora Margaret Fox também. Começou as batidas para ver se aquela inteligência pudesse responder. Ao que ela lhe pergunta, quantos filhos eu tenho? E ouviu soar, então, 7 batidas. A senhora Fox estranhou, pois contava apenas com 6. E, novamente, as batidas se repetiram 7. Ela, então, buscando na memória, lembrou que perdera um filho. Ela, então, tinha exatamente 7 filhos, como as batidas afirmaram. Passado alguns momentos dali, ela fez uma outra pergunta, um tanto mais capciosa, dizendo assim: se for um ser humano, deu uma batida. Silêncio absoluto. Não se ouviu uma arranhadura na casa. Ela, então, avança um pouco mais e diz assim: se for um espírito, dê 2 batidas. Ouviu-se, então, 2 batidas. Ela tinha certeza, então, que existia ali um espírito que queria se comunicar. E passado aquela primeira impressão da surpresa e da revelação, ela começa a investigar o que aquele espírito fazia ali, naquela casa. O espírito, então, fora revelando, através dos toques, das batidas e dos códigos que eles estabeleceram, que ele fora um mascate chamado Charles Rosman, que fora assassinado naquela casa. Um dos antigos moradores, sabendo que ele era mascote e que tinha muito dinheiro, e querendo desejar o dinheiro dele, assassinou e enterrou na adega da casa.
Os antigos moradores se foram, mas Charles Rosman ficou ali, tentando talvez, quiçá, uma comunicação. Os vizinhos, logo que ficaram sabendo de tudo que acontecera, foram se chegando à casa, e toda a vizinhança falava das batidas e da presença dos espíritos que se comunicavam ali, ao ponto de toda a comunidade, porque eles eram metodistas, vinham para ouvir as batidas, e começou um processo de se divulgar que aquela casa havia ali espíritos que se comunicavam. Vieram padres, vieram as pessoas da comunidade para realmente comprovar o fato. As irmãs Fox, então, começaram a sofrer uma perseguição e quase fora linchada, porque eles acusavam-nas de fraude. Mas não se parou por aí. Ganhou fama as irmãs Fox e muitas vezes elas faziam as apresentações nos grandes salões. Então, da América, fora se expandindo por toda a Europa. E ficou conhecido, então, o movimento das batidas. Os espíritos podiam se comunicar. E muitas pessoas vinham para realmente atestar o fato. Acontece que, nesse período, os cientistas da época também, principalmente da Europa, começaram a despertar o interesse. Entre eles, Allan Kardec, que na época contava com outro nome, mas ele, interessadíssimo naquele fenômeno, fora atestar. Ele pensava assim: mesa não é capaz de responder, madeira não é capaz de responder, pois se há um efeito inteligente, provavelmente tem uma causa inteligente. Então, Allan Kardec se debruçou, juntamente com outros pesquisadores, para estudar a comunicação dos espíritos. Ali, naquele momento, as irmãs Fox ainda faziam algumas apresentações, mas no ano de 1857, quando Margaret se casa, ela então rompe, abjura totalmente a mediunidade. Logo depois, a sua irmã Kate Fox também se casa, abjurando as práticas mediúnicas. Mas isso não impediu que o novo espiritualismo crescesse, difundisse e criasse asas, pois a mensagem dos espíritos nunca mais se calaria. Desde então, nós, os espíritos modernos, ouvimos sempre o clamor dessas almas que partiram, nos conclamando a modificação, nos conclamando a verdade, a alterar rumos da nossa existência. Mas muitos de nós ainda queremos ouvir, quem sabe, Margaret Fox dizendo: se é um espírito, dê 2 batidas. Nós não podemos mais ter dúvida que somos espíritos e que estamos vivendo apenas uma passagem no corpo material, pois a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. O interessante é que, com o passar do tempo, nós nos acostumamos com a fala dos espíritos, e nem tudo que escutamos ou lemos nas obras é capaz de nos modificar. Às vezes vimos cartas, ouvimos mensagens, e de primeiro momento nos toca. Vamos fazendo promessas de modificação, mas com o passar dos dias, vamos nos distanciando da mensagem e voltamos a ser o velho homem antigo. Mas a comprovação final da história de Charles Rosman se deu exatamente 56 anos depois, no período onde se procuraram os restos de Charles Rosman, não se encontrou nada na adega. Mas, quando foram construir um museu, com todo o indício ali do novo espiritualismo que nascia, a casa antiga fora trasladada, e encontraram, então, restos mortais ali. Mas, nem por isso a humanidade ainda se convenceu de que o mundo espiritual é o mundo real, e continuamos a nascer e renascer
como se tudo de bom que fizermos aqui, nós vamos atingir o céu. E quando é o contrário, nós poderemos fazer o nosso melhor aqui, mas vamos voltar para lá, ficar lá, não é só uma passagem no céu. Nós vivemos como se a nossa vida toda fosse depender apenas de boas ações aqui. E isso precisa ser meditado por nós. Nós somos de lá. Estamos tendo a oportunidade de aqui acertar. Porque nós voltaremos para lá de qualquer maneira. No bom ou no mau lugar. Depende da nossa sintonia. Depende dos esforços que nós estamos fazendo para nos tornarmos homens de bem. Então, de qualquer maneira, se acontecesse hoje uma tragédia mundial e a terra toda se acabasse, nós voltaríamos para a nossa casa verdadeira, onde estarão conosco ali os nossos afetos, as pessoas que nos amam. Isso nós não podemos mais esquecer. Então, toda vez que a gente for pensar no mundo espiritual, precisamos lembrar a nossa condição de espíritos, porque somos espíritos, não somos matéria. E vamos voltar para lá. Mas precisamos viver melhor, desapegar de tantas coisas que nos fazem sofrer. Nós vamos criando teias e vamos ficando presos nas nossas ideias, no nosso querer, na nossa vontade. E não percebemos que, quando partirmos daqui, vamos levar apenas aquilo que instalamos no nosso coração, ou o reino dos céus, ou uma região infeliz. Porque no mundo espiritual, nós vamos encontrar com aqueles que vibram na mesma sintonia. O bem vai ficar junto com o bem, o mal e o infeliz junto com o mal e infeliz. Não existe milagres. Existe apenas aquilo que nós chamamos de sintonia moral. Então, de acordo com como eu estou vivendo aqui, eu vou chegar no plano espiritual bem ou mal. Por isso que o clamor dos espíritos é constante. Nós nos esquecemos que toda vez que entramos na carne, almas valorosas nos acompanham do mundo espiritual. Quantos de nós não estamos passando as provações que precisamos passar aqui e ficaram do outro lado seres que nos amam? Talvez mães, pais, avós, amores que o tempo afastou de nós, porque o mundo espiritual é o lugar onde ficaram os nossos amores. E qual de nós não deixaríamos o céu para estar na presença daqueles que amamos? Não é assim? Se fosse feito um convite para nós, hoje, entrarmos no mundo feliz, mas teríamos que ir sozinhos, quem daqueles se habilitaria a deixar os afetos e ir para o mundo feliz? Sem a presença daquele que ama, porque não existe felicidade longe daquele que amamos. Então, é a proposta da doutrina espírita nos convidar para a renovação, porque trazemos a mente viciada. A nossa mente ainda é viciada no passado. Quantos de nós reencarnamos com a promessa de amparo, de assistência, e ao entrarmos aqui, o filtro da matéria nos deixa mais adensados e vamos esquecendo as propostas e os compromissos assumidos? Quantos de nós não reencarnamos e assumimos as mesmas posturas do passado? O pai déspota, a mãe um tanto quanto infeliz, desequilibrada, a moça vaidosa, o rapaz corrupto, o jovem promíscuo. Quantos de nós não estamos repetindo a mesma experiência, sem nos atentar da nossa condição espiritual, que precisamos modificar urgentemente o tônus do nosso sentimento, porque o que nós precisamos agora é modificar o sentimento.
Não é mais o conhecimento, porque conhecer nós conhecemos. Falta modificar a maneira que sentimos, a maneira com que nós estamos vibrando na direção do outro. Eu sempre falo assim, que Deus é tão misericordioso, que tudo que Ele faz aos seus filhos é pensado estrategicamente. Se formos analisar a nossa evolução, enquanto filhos de Deus, vamos nos deparar com realidades misericordiosas. André Luiz, no livro Libertação, afirma que há 40 mil anos, precisamente, nós lidamos com a razão. Mas Deus é tão bom que nos primórdios, o homem primitivo, precisamente os primatas, ele possuía um cérebro um tanto quanto mais grosseiro. É como para vocês entenderem melhor. Se hoje nós temos essa máquina incrível que é o nosso cérebro, imaginemos que ele seja um computador, composto ali por 3 unidades, ou 3 elementos. Então, no primeiro momento, nós tínhamos o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo do ser, onde ficou arquivado todos os nossos processos de preservação. Então, a fome, o medo, a dor, ficou nessa região cerebral. Aí, com a misericórdia divina, eles olharam para aqueles reencarnados na Terra e acharam que nós poderíamos avançar rumo à evolução, rumo ao despertar do espírito. E fora acrescentada, então, uma nova camada cerebral. Imagine uma cebola que tem as suas camadas. Então, a segunda camada é o cérebro intermediário, onde nasce o sistema límbico. Então, a nossa espécie foi sendo capaz de sentir, de amar, de proteger, de criar, de zelar, de sentir saudade, de sentir desejo de cuidar. Era o sistema límbico onde nasciam as emoções. Mas a espiritualidade avança um pouco mais. Analisando o comportamento do ser humano, diz, está na hora da terceira camada cerebral. E então, se acopla aí o cérebro racional. No cérebro racional, o homem desenvolveu as potencialidades, a vontade de criar, de escrever, de ler, de fazer o belo. Então, era o cérebro racional despontando. Então, somos uma criatura perfeita, onde temos em todo o nosso arquivo as condições para nos desenvolver melhor. Então, com o cérebro racional, nós podemos compreender muito mais a ação de Deus nas nossas vidas, de como nosso Pai é bom, é justo, é misericordioso, mas, no entanto, alguns de nós ainda, criaturas rasteiras, de pouca elevação espiritual, nos comportamos como répteis, utilizando os nossos arquivos reptilianos. É aquele que ainda só sabe se defender, é aquele que vive apenas para comer, dormir e procriar. São criaturas que vibram na sintonia do rasteiro, na sintonia dos instintos. E nós muitas vezes passamos por essas fases. Vamos analisar quando estamos no trânsito e de repente alguém nos dá uma fechada, o nosso primeiro instinto é a reação. Quantos que possuem armas ali que não cometem assassinatos no trânsito? Porque o homem reptiliano grita. Então, é momento de nós pensarmos qual a vibração que vamos adotar. Se nós já temos a razão, não podemos mais agir como homem racional. Precisamos utilizar isso. E André Luiz nos afirma assim que, apesar de 40 mil anos de razão, nós agimos muitas vezes como o homem de Neandertal, que aniquila o seu irmão com balas de fuzis,
que é capaz de jogar um outro no lixo, que é capaz de jogar um ser vivo num rio de água corrente? Agimos ainda como aqueles que não despertaram para a sua realidade divina, porque somos criaturas divinas e não podemos negar a nossa realidade. Então, estamos tendo todas as oportunidades e a nossa reencarnação é preciosa. Quantos irmãos estão no mundo espiritual clamando uma oportunidade de voltar para a carne, de renascer, porque não suportam a sua consciência dilatada no mundo espiritual. Então eles pedem, clamam para renascer, e não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Muitos irmãos nossos têm reencarnações compulsórias, por misericórdia divina. Às vezes chegamos no mundo espiritual tão comprometidos, tão falidos, que os espíritos programam uma reencarnação quase que compulsória. Se nós formos analisar as obras de André Luiz, nós veremos quantos espíritos estão nessa condição. Eles nascem, reencarnam e desencarnam e nem sabem. Tamanho ainda o adormecimento da consciência. E nós estamos agora na nossa melhor reencarnação, na melhor, mesmo com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os testemunhos dolorosos que vamos dar, é a nossa melhor reencarnação, não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida. E os espíritos que nos acompanham, o nosso benfeitor, o anjo da guarda, eles sofrem quando a gente desvia do caminho. Eles sofrem profundamente, mas respeitam as leis divinas, respeitam o nosso livre-arbítrio. Porque se nós decidirmos hoje só fazer o bem, nós vamos fazer. Mas se nós decidimos hoje prejudicar, maldizer, nós também vamos fazer. Porque os espíritos, eles podem nos influenciar, mas não podem nos proibir. O livre-arbítrio é sempre nosso. Então, esses seres que nos amam eternamente, eles sofrem cada vez que eles observam que nós estamos caminhando para a mesma decadência do passado. Eles torcem, eles oram, eles pedem, muitas vezes, favores para os espíritos mais elevados para nos ajudar, e nós ainda não nos conformamos com essa realidade. Quantas vezes não ouvimos relatos dos espíritos que intercedem pelos seus tutelados na terra? Quantas vezes a doença que nós não admitimos é uma medida amorosa, para que nós não venhamos a cair no crime, no mal. Quantas vezes a retirada de um ente querido é uma medida do amor de Deus para nos despertar para a vida espiritual. Então nós precisamos confiar mais em Deus, precisamos entregar todos os nossos problemas na sua mão e pedir para que Ele nos sustente. Porque nos mantermos de pé numa reencarnação não é tarefa fácil. Nós não estamos aqui falando que é fácil, pelo contrário, é difícil. Porque é uma luta constante conosco mesmo, todos os dias. Todos os dias nós temos que vigiar para continuar no caminho do bem, para continuar na vigília de nós mesmos. Porque nós podemos sucumbir, nós podemos, pelos reveses da vida, desmoronar. Quantos que nós não conhecemos que depois de um grande abalo no sentimento, se entregam à depressão, à dor, ao suicídio? Quantos, meus irmãos, que não deram conta de continuar com a reencarnação, porque muitas vezes nos faltou a confiança em Deus? Por isso eu gosto muito do livro de Jó, quando ele diz assim: Deus tudo me deu,
Deus tudo me tirou. Louvemos ao Senhor. É louvar a Deus todas as oportunidades de aprendizado. Porque Deus não quer que a gente sofra. Engana-se quem acha assim que estamos aqui para sofrer, que estamos aqui em punição, em castigo. Deus é Pai. E Deus é amor. E Deus move o céu e a terra para que você seja feliz. Então, as medidas corretivas, organizativas do nosso sentimento é medida divina. Mas muitas vezes o instrumento é o teu irmão. Muitas vezes o instrumento da tua dor é o teu irmão. E não é difícil de compreender, porque o homem é que corrige o homem. O homem ilumina o homem, mas o homem corrige o homem. Porque nós somos interdependentes. O que eu estou falando aqui vai influenciar você. O que eu ouvi ontem vai me influenciar. Então, o que nós queremos influenciar na vida do outro? É amor, é alegria, é autoestima, é serviço no bem. Porque, afirmava Paulo, nós somos cooperadores do Cristo. E nós não podemos esmorecer. Nós não podemos achar que a nossa vida é uma vida triste, uma vida sem sentido, uma vida só de problemas, de aflições, uma vida onde todos os lados que olhamos é dor, sofrimento e tragédia. Não, nós estamos numa tarefa com o Cristo, e vamos nos fortalecer, e vamos passar com alegria tudo que tivermos que passar, sem esmorecer no caminho, porque a nossa vida é composta de provas e expiações, e muitas vezes não dá para fugir, porque essas provas muitas vezes pode ter conosco ali para testemunhá-las espíritos que nós no mundo espiritual fizemos acordos. Quantos pais não estão aqui hoje que se comprometeram espiritualmente com seus filhos no mundo espiritual, dizendo assim: filho, pode reencarnar, porque o pai vai estar lá e vai te ajudar. Eu vou te religar a Deus, filho. Nós vamos nos reformar para o amor. Então pode reencarnar, que é o meu compromisso. Eu vou te aproximar do pai. E aí, o casal reencarna. Tempos depois, a barriga cresce e nasce lá o pequeno no lar, confiante na tua promessa. Mas chega aqui, é tanta coisa, é tanta distração, nós precisamos trabalhar tanto, nós precisamos tanto de uma casa melhor, de um carro melhor, de uma chácara, de um rancho. Mas sabe, aquele compromisso com o filho, dá para levando assim, de qualquer jeito? E não é assim. Muitas vezes, ele está ali do seu lado, apenas para se nutrir da tua vibração. E nós precisamos direcionar, ser exemplo, ser companheiro, ter afeto, ter compreensão. E nós distraímos no caminho. Deixamos muitas vezes os filhos o dia todo sozinhos, com a avó, na creche, nos projetos, com a babá. E quando chegamos em casa, 8, 9 horas da noite, não temos tempo, estamos tão cansados, e nós não estamos percebendo as tendências que esse espírito apresenta. Porque desde o berço eles apresentam as tendências. É como se ele fosse um semáforo, e de repente assinalava o vermelho, piscava o amarelo, e nós não nos damos conta. De repente ele está mostrando: olha papai, eu tenho tendências para o alcoolismo. Olha mamãe, como eu sou vaidosa. Eu tenho uma história de vários desvios do sexo. Ora mamãe, eu sou muito promíscua. Olha papai, eu sou muito fraco para as drogas. Mas nós não percebemos, porque nós estamos ocupados demais com a nossa vida material. Nós não queremos renunciar nada. E aí eu vos pergunto, 15 anos da sua existência é muito tempo para você doar a Deus?
Porque os filhos precisam da gente 15 anos. 15 anos no máximo, que ele precisa da tua orientação. Depois ele vai ser quem ele é. Ele vai ser aquilo que você permitiu que ele fosse. Porque o Espírito vai se assenhorando dele mesmo. E se a gente não corrigir as más tendências de pequeno, depois é muito mais difícil. Depois é mais difícil. E nós vamos nos perguntar assim, onde foi que eu errei? Tanto amor. Onde foi que nós erramos? Nós precisamos analisar a qualidade. Muitas vezes, no próprio lar, os filhos encontram ali os mecanismos para se desvirtuar. No próprio lar. É o pai que desde a adolescência oferece um trago da cerveja. É o pai que acha amigável sentar com o filho e tomar uma cerveja enquanto ele é adolescente. É o pai que fuma e o filho vai vendo aquilo, se intoxicando com aquilo e pode sentir vontade também. É a mãe que é dada às fofocas, à maledicência, ao falar mal e contamina todo o ambiente psíquico da casa. Então, nos distraímos com isso tudo. E esses espíritos estão ali para nos cobrar. Muitas vezes vamos ter brigas terríveis no lar, porque eles querem de nós um outro comportamento, ou eles querem de nós apenas amor, para ganhar forças para modificar a sua existência. Mas, se nós fizermos tudo isso, e mesmo assim não der certo, nós não vamos nos culpar, porque nós empregamos o melhor de nós. Pode ser que esse espírito difícil ainda precisa de mais reencarnações para corrigir aquela falha. Mas enquanto tiver nas nossas mãos, vamos fazer o melhor. Vamos abrir mão de nós um pouco. Porque 15 anos na colaboração da edificação moral do espírito é para a eternidade. O que você edificar hoje de valor positivo na alma de um espírito, ele vai levar para a eternidade. Nunca mais vai se perder o ato de amor, de atenção, de companheirismo. Nunca mais se perde. Mas, no contrário também, as marcas que você deixou negativas demorarão tempos para se apagar. Então, qual é o nosso papel? Porque os espíritos estão fazendo deles. Toda vez que nós chegamos aqui no Francisco de Assis, os oradores, os companheiros, falam, meu irmão, é preciso perdoar, é preciso renovar, é preciso mudar a nossa sintonia. Então, as mensagens estão chegando sempre ao nosso coração, e nós precisamos descobrir aonde foi que o meu coração endureceu. Em que momento da existência eu me permiti tornar essa criatura amarga, egoísta, orgulhosa, arrogante? Em que momento? O que me fizeram para eu me tornar isso? E aí a gente tem que parar e falar, alto lá. Eu sou filho de Deus e não posso deixar que o mal do outro modifique a minha vida. Porque você tem o direito de fazer o que quiser para o outro. Mas nós temos o dever de sermos melhores. O mal que ele deseja para mim não pode me atingir. Porque eu preciso vibrar numa sintonia elevada. Só vai me atingir se eu estiver vibrando com o cérebro reptiliano. Entendeu? Nas vibrações baixas do instinto de preservação. Mas se eu começar a vibrar um oitavo acima, como nos ensinava Chico Xavier, nós vamos encontrar mentes equilibradas para nos sustentar. Então, o céu ou o inferno é uma construção íntima, minha. Você pode me desejar o inferno, mas eu quero o céu, e o teu desejo não vai me afetar. E isso é difícil. Mas quando a gente tem uma doutrina que nos dá esse piso, essa pilastra, é mais fácil. Quantos de nós não reencarnamos na condição de espíritas, porque iremos passar por dificuldades tamanhas, e que só a doutrina espírita é capaz de sustentar. Não é? Quando se perde um filho,
Qual outra doutrina mais consoladora do que a nossa para dizer: a morte não existe, a vida continua. Ele está em outro plano, continua te amando. E a saudade dói, aqui e lá. Mas nós temos o que? Que manter firmes, porque nós estamos vibrando. E o nosso que foi, sente as nossas vibrações. Então não é hora de se entregar numa cama, de chorar, de maldizer. É hora de agradecer a Deus a oportunidade do testemunho e continuar de pé, porque o bom combate é de pé. Então, meus irmãos, é preciso urgentemente escolher se nós queremos ficar no céu ou numa região de dor e sofrimento. Porque o sofrimento não é privilégio de alguns, todos nós passamos, mas precisamos urgentemente aprender com tudo isso e nos melhorar, porque podemos estar influenciando de todas as formas as pessoas que comungam conosco. Então, conta-nos Humberto de Campos, que em uma das visitas num vale de suicidas, ele escuta uma voz frágil lhe dizendo: escuta, moço, é verdade o que o senhor escreve para a terra? Então, por favor, conte a minha triste história. Quem sabe pode servir de amparo a alguém? O moço que trazia essa voz sofrida era um suicida, que apresentava ainda no corpo espiritual as marcas arroxeadas do enforcamento. Ele me procurou e eu logo percebi a sua condição de suicida e me pus a dialogar. Pois não, conte-me a sua história. Ele então, buscando as mais doridas recordações, começou a dizer assim: sabe, moço, eu fui na terra vítima do copo. Eu era um jovem ainda, quando saí com alguns amigos, e em determinado momento, um deles me ofereceu uma bebida. Era uma bebida licorosa, que trazia um cheiro bom, mas eu recusei. Eu recusei imediatamente. Quando eu vi um outro amigo dizendo assim: esse aí é daqueles taus, uns maricas que não honram as calças, é um filhinho de mamãe. Aquilo, confesso que mexeu com as fibras mais íntimas da minha masculinidade, mas eu não sabia que poderia ser muito perigoso aceitar aquele desafio. Então, olhando em minha volta, vi que muitos jovens traziam o cigarro e a bebida, e eles apresentavam uma alegria, um clima esfuziante. Quando então eu aceitei o primeiro copo, bebi e senti o álcool queimando, mas imediatamente o meu cérebro se entorpeceu e eu passei a respirar, parece que mais leve, sentia mais alegria, mais vontade de falar, porque eu sempre fui muito retraído. Mas, no outro dia, parecia que faltava algo para eu me alegrar. E então, mais uma roda de amigos, mais uma bebida inocente, e eu fui me embreando nesse mundo. Eu era, sabe, moço, um alfaiate bem pago. Tinha ali a minha profissão, mas logo, logo eu percebi que estava entrando em decadência. As pessoas que me procuravam na alfaiataria começaram a reclamar que não estava bom, que não acertara. E sempre nesses momentos eu buscava o bar. Eu buscava o bar porque lá eu esquecia os problemas. E com o tempo eu passei a trocar o lar pelo bar, e ficava muito tempo, e sempre pelas madrugadas, os amigos me levavam para casa, pois não tinha condição de caminhar até lá. E quantas vezes eu chegava em casa, e a mãezinha na porta dizendo: meu filho, não beba mais, meu filho, veja o que a bebida está te fazendo. Mas
eu esbravejava com minha mãe, dizia para ela que quando eu quisesse eu parava, porque eu não era escravo de ninguém, nem dela nem da bebida. E aquilo durou algum tempo. Quantas vezes não despertei pela manhã e vi copos e pratos quebrados, e minha mãe dizia que eu fizera tais atos insanos, e aí vinha o remorso, o arrependimento, e eu jurava que ia mudar. Eu jurava que a bebida não ia fazer mais parte da minha vida. Mas eu era fraco demais, e vinha a noite, e mais uma vez a vontade da bebida, e aí me perdi. Me tornei um ébrio na vida. E numa manhã, despertei numa cela. O guarda, sem muito jeito, me tocou dizendo: acorde, seu assassino. Eu então olhei chocado, dizendo: porventura, o que eu estou fazendo aqui? Não me recordo de nada. E o guarda me diz então: você é um assassino, um bêbado assassino. Aquela revelação cortou a minha alma. E eu não pude conter as lágrimas, pensando na mãezinha que ficara em casa. Então disse para aquele guarda: Senhor, minha mãe, o que será dela sem mim agora, preso nesse cárcere? E aí então veio a terrível revelação. Ele dizia, com a voz rouca e seca: pois foi ela que você mesmo assassinou na noite passada. Aquilo foi uma espada que cortou o meu coração. Não pude acreditar e roguei, implorei para que ele me levasse até a minha mãe. Quando cheguei em minha casa, ainda pude ver mamãe na urna sendo velada e as marcas do estrangulamento em seu pescoço. Existia ali algumas das testemunhas que me viram no ato insane. Naquele momento, com certeza, a loucura tomou conta da minha mente e me recolheram no cárcere novamente. Ao cair da noite, percebi que toda a cadeia estava em silêncio, e então veio o plano que, de maneira enganosa, me retiraria daquele sofrimento. Lancei mão do cobertor velho, cortei-os em tira e enforquei-me. E hoje, sou esse farrapo que o senhor vê perambulando por aqui. Por isso, moço, conte-me a história para aqueles que ficaram na terra, porque pode ser que sirva para alguém. E Humberto de Campos, então, encerra a narrativa dizendo: caros amigos, pode ser que, tal como eu fora um dia incrédulo, essa história também você não vai acreditar, mas é apenas o relato de um espírito. E nós aqui estamos, meditando acerca das nossas responsabilidades, enquanto espírito ou espíritas. Precisamos atentar para a vida do mundo espiritual, porque lá é a nossa verdadeira pátria, e vamos voltar, mas que voltemos com a honra do bom combate, do bom servir, do aprender a viver intimamente com o Cristo, pois já não mais ouviremos a doce voz de Margaret Fox dizendo: se é um espírito, dê 2 batidas. Que Jesus nos acolha, nos interceda e que nos sustente na nossa reencarnação, para que retornemos à nossa verdadeira casa com o bônus do bom trabalho. Muita paz a todos nós.